Você já teve aquela sensação estranha de que alguém ia te ligar segundos antes do telefone tocar? Ou sonhou com uma pessoa que não via há anos e no dia seguinte ela apareceu na sua vida? A maioria das pessoas chama isso de coincidência e segue em frente. Mas e se eu te dissesse que existe uma explicação científica que conecta esses fenômenos aparentemente místicos com os mais avançados experimentos da física quântica? No final dos anos 1930, dois gigantes da ciência, Jung, o revolucionário psicanalista, e Wolfgang Pauli, um dos pais da mecânica quântica, começaram uma correspondência que duraria décadas. O que descobriram juntos pode revolucionar nossa compreensão sobre a natureza da realidade e da mente humana. Prepare-se para uma jornada onde partículas conversam instantaneamente através do universo e onde seu inconsciente pode estar operando fora das leis do tempo que conhecemos. Se isso mexeu com suas certezas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre causa e efeito. Vivemos presos numa ilusão confortável, a de que o mundo funciona como um mecanismo de relógio suíço, onde cada efeito tem sua causa bem definida e onde o tempo flui numa direção ordenada do passado para o futuro. Essa visão newtoniana da realidade nos dá a sensação de controle, de previsibilidade, mas a verdade é mais perturbadora e infinitamente mais fascinante. Quando Einstein, Podolsky e Rosen publicaram seu famoso paradoxo em 1935, tentando provar que a mecânica quântica estava incompleta, eles não imaginavam que estavam abrindo uma porta para questões que atormentariam os maiores cérebros do século XX. O que eles descreveram, duas partículas que, uma vez conectadas, continuam influenciando uma a outra instantaneamente, não importa a distância, parecia violar tudo o que sabíamos sobre a velocidade da luz como limite universal. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e passou o resto da vida tentando refutar o que havia ajudado a descobrir. Mas os experimentos subsequentes provaram algo ainda mais radical. O universo realmente funciona de forma não local. Partículas separadas por anos-luz respondem uma à outra no exato momento em que uma delas é medida, como se existisse uma dimensão da realidade onde distância e tempo são irrelevantes. Agora, imagine que no mesmo período histórico, do outro lado do espectro científico, Carl Jung observava algo igualmente perturbador na clínica psicanalítica. Seus pacientes relatavam coincidências significativas que desafiavam qualquer explicação causal. Uma mulher sonhava com besouros dourados e, no momento exato em que contava o sonho, um besouro batia na janela do consultório. Um homem descrevia um trauma de infância e, simultaneamente, outro paciente na sala ao lado tinha um ataque de pânico relacionado a uma memória similar. Jung percebeu que esses eventos não eram meras casualidades estatísticas. Havia um padrão, uma lógica subjacente que escapava à compreensão linear de causa e efeito. Ele cunhou o termo sincronicidade para descrever essas coincidências significativas, eventos conectados não por causalidade, mas por significado. O que torna essa história ainda mais fascinante é que Jung não estava trabalhando isoladamente. Sua correspondência com Wolfgang Pauli, um dos arquitetos da mecânica quântica, revelou semelhanças impressionantes entre o comportamento das partículas subatômicas e os fenômenos psíquicos observados na clínica. Ambos lidavam com realidades que funcionavam fora das regras clássicas de espaço e tempo. Mas aqui está o que realmente vai mexer com sua cabeça. E se esses não fossem dois fenômenos separados? E se a não localidade quântica e a sincronicidade psíquica fossem manifestações da mesma propriedade fundamental da realidade? Uma propriedade que nossa consciência cotidiana simplesmente não consegue processar porque evoluímos para sobreviver num mundo aparentemente linear e causal? Para entender a magnitude do que estamos discutindo, preciso te levar aos bastidores da revolução científica mais radical dos últimos séculos. Imagine duas partículas criadas no mesmo evento, gêmeas quânticas, se você preferir.
agora separe essas partículas por bilhões de quilômetros. Segundo nossa intuição clássica, elas deveriam se comportar independentemente, como duas pessoas que se conheceram uma vez e nunca mais se viram. Mas a realidade quântica ri da nossa intuição. Quando você mede o spin de uma partícula e descobre que ela gira para cima instantaneamente, e quando digo instantaneamente, quero dizer mais rápido que a velocidade da luz, a partícula gêmea do outro lado da galáxia assume o spin oposto. Não há sinal sendo enviado, não há comunicação no sentido tradicional. É como se as duas partículas fossem aspectos de uma única entidade distribuída pelo espaço-tempo. John Bell, com seu famoso teorema, provou matematicamente que isso não é um truque estatístico. O universo realmente funciona dessa forma não local. Quando Alan Aspect confirmou experimentalmente as previsões de Bell nos anos 1980, nossa compreensão da realidade sofreu um abalo sísmico do qual ainda estamos nos recuperando. Agora, transporte essa estranheza para o consultório de Jung. Uma paciente, vamos chamá-la de Maria, chega relatando um pesadelo recorrente sobre seu pai morto. No exato momento em que ela descreve a sensação de sufoco que sentia no sonho, outro paciente, em sessão no consultório ao lado, começa a ter dificuldade para respirar. Jung não estava lidando com um caso isolado, seus arquivos estão repletos de ocorrências similares. O que chamava a atenção de Jung não era apenas a simultaneidade dos eventos, mas sua significância emocional. Era como se o inconsciente operasse numa dimensão onde eventos aparentemente separados estavam conectados por fios invisíveis de significado. Freud havia notado algo parecido, chamava de retorno do reprimido. Situações onde conteúdos psíquicos enterrados há décadas emergiam simultaneamente em diferentes aspectos da vida do paciente, como se respondessem a algum sinal não causal. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Pauli, o físico quântico, começou a ter sonhos perturbadores que o levaram ao divã de Jung. Nos seus sonhos aparecem símbolos matemáticos, partículas que dançam e estruturas geométricas complexas. Jung percebe que os sonhos de Pauli estavam antecipando descobertas científicas que só seriam formalizadas anos depois. Era como se o inconsciente de Pauli estivesse emaranhado com as estruturas profundas da realidade física. A correspondência entre Jung e Pauli durou 26 anos e resultou em mais de 1.600 cartas. Nessa troca intelectual extraordinária, eles começaram a perceber que tanto o emaranhamento quântico quanto a sincronicidade psíquica apontavam para uma característica fundamental da realidade: a não separabilidade. Pense assim: quando você tem um insight súbito sobre um problema que vinha te atormentando há meses, de onde vem essa compreensão? Do nada? Ou será que sua mente consciente estava emaranhada com camadas mais profundas de processamento que operam fora do tempo linear? Jung suspeitava que o inconsciente coletivo, essa dimensão psíquica que todos compartilhamos, funcionava de forma não local, conectando mentes aparentemente separadas através de significados arquetípicos. Experimentos modernos em neurociência começam a sugerir que Jung estava certo. Estudos com gêmeos separados no nascimento mostram sincronizações neurais que não podem ser explicadas por aprendizado ou genética. Pesquisas com meditadores experientes revelam padrões de atividade cerebral que se harmonizam mesmo quando eles estão geograficamente separados. É como se a consciência operasse numa frequência que transcende as limitações espaciais. Mas talvez o mais perturbador seja isto: se a não localidade é uma propriedade fundamental da realidade, e se nossa consciência emerge dessa mesma realidade, então a sensação que temos de estar separados uns dos outros pode ser a maior ilusão de todas. Cada pensamento, cada emoção,
Cada memória pode estar interconectada numa rede invisível de significados que nossa consciência linear simplesmente não consegue processar. Isso explicaria por que certas pessoas parecem sentir quando algo acontece com alguém querido à distância. Por que algumas decisões importantes são tomadas simultaneamente por pessoas que nunca se conheceram? Por que grandes descobertas científicas frequentemente emergem simultaneamente em laboratórios separados, como se as ideias existissem numa dimensão não local esperando o momento certo para se manifestar? A resposta que Jung e Pauli descobriram vai muito além do que a maioria das pessoas está preparada para aceitar. Eles perceberam que vivemos numa realidade fundamentalmente interconectada, onde a separação entre observador e observado, entre mente e matéria, é uma ilusão criada pelos limites da nossa percepção consciente. O emaranhamento quântico não é apenas uma curiosidade física, é uma janela para a estrutura profunda da realidade. Quando duas partículas se tornam emaranhadas, elas deixam de existir como entidades separadas. Elas se tornam aspectos de um único sistema quântico, mesmo quando separadas por vastas distâncias. A informação sobre o estado de uma partícula está instantaneamente disponível para a outra, não porque há comunicação entre elas, mas porque, num nível fundamental, elas nunca deixaram de ser uma única entidade. Jung propôs que o mesmo princípio governa a sincronicidade psíquica. Quando você tem uma premonição que se concretiza, ou quando pensa numa pessoa segundos antes dela ligar, não é porque sua mente enviou uma mensagem através do espaço. É porque sua consciência individual está emaranhada com uma consciência mais ampla, o que ele chamou de inconsciente coletivo, onde eventos aparentemente separados são aspectos de um único processo psíquico. Isso explica por que os sonhos de Pauli antecipavam descobertas científicas. Sua mente não estava adivinhando o futuro, ela estava acessando uma dimensão da realidade onde as estruturas matemáticas que governam o universo existem independentemente do tempo linear. Era como se o inconsciente operasse numa frequência quântica, onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. A clínica psicanalítica confirmava isso constantemente. Freud havia notado que traumas reprimidos podiam retornar simultaneamente em diferentes aspectos da vida do paciente: sintomas físicos, lapsos verbais, sonhos, atos falhos, como se todos fossem expressões de um único complexo psíquico ativado não causalmente. Jung expandiu essa observação. A transferência na terapia funcionava como uma forma de emaranhamento psíquico, onde paciente e analista se tornavam temporariamente aspectos de um único campo emocional. Mas a implicação mais revolucionária é esta: se a consciência opera de forma não local, então cada insight genuíno, cada momento de compreensão profunda, cada experiência de conexão com algo maior que nós mesmos pode ser evidência de que acessamos brevemente essa dimensão emaranhada da realidade. Pense nos momentos mais significativos da sua vida, aqueles insights súbitos que mudaram sua perspectiva, aquelas decisões que sabíamos que eram certas mesmo sem dados suficientes, aquelas conexões inexplicáveis com outras pessoas. Jung e Pauli diriam que nesses momentos você estava operando na frequência quântica da realidade, acessando informações que existem fora do tempo linear. Isso não torna esses fenômenos menos misteriosos. Na verdade, os torna ainda mais fascinantes. Significa que cada um de nós carrega na estrutura da própria consciência uma conexão com as leis mais fundamentais do universo. Que nossa intuição pode ser uma forma de processamento quântico. Que a sensação de estar conectado com outras pessoas ou com o cosmos não é metáfora, é literal. A física quântica e a psicologia profunda convergem numa conclusão perturbadora. A realidade que percebemos, com suas fronteiras claras entre sujeito e objeto, causa e efeito, passado e futuro, é apenas a superfície de algo muito mais complexo e interconectado.
Somos, todos nós, aspectos de um único sistema quântico-psíquico que se manifesta através da aparente diversidade da experiência individual. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que chegamos apenas ao começo de uma compreensão que pode revolucionar não apenas como vemos o mundo, mas como vemos a nós mesmos. O que Jung e Pauli descobriram em suas décadas de correspondência não foi apenas uma curiosa semelhança entre física e psicologia. Foi uma pista sobre a natureza fundamental da realidade. Imagine por um momento como seria viver plenamente consciente dessa interconexão. Cada encontro casual se tornaria uma possível sincronicidade carregada de significado. Cada intuição seria reconhecida como acesso legítimo a informações que transcendem os limites da lógica linear. Cada relacionamento seria compreendido como uma forma de emaranhamento psíquico, onde as fronteiras entre eu e outro são muito mais fluidas do que imaginamos. Mas aqui está a questão mais profunda. Se somos todos aspectos de um único campo de consciência quântica, então a transformação pessoal que você busca, aquela mudança interior que parece tão difícil de alcançar, pode ser facilitada pela compreensão de que você não está fazendo isso sozinho. Quando você se transforma genuinamente, você está contribuindo para a transformação de toda a rede de consciência da qual faz parte. Isso dá um novo significado às práticas contemplativas, à terapia, ao trabalho criativo, ao amor. Não são apenas atividades individuais, são formas de sintonia com as frequências mais profundas da realidade. Cada momento de insight genuíno, cada ato de compaixão autêntica, cada criação verdadeiramente original ressoa através da rede não local de consciência e contribui para a evolução coletiva. A sincronicidade deixa de ser uma curiosidade para se tornar uma bússola. Quando você está alinhado com seu propósito mais profundo, as coincidências significativas se multiplicam. Não porque você está atraindo eventos externos, mas porque você está sintonizado com a dimensão da realidade, onde todos os eventos estão conectados por teias invisíveis de significado. Jung dizia que quando prestamos atenção às sincronicidades, elas aumentam. É como se o universo respondesse à nossa consciência expandida, oferecendo mais oportunidades de reconhecer a interconexão que sempre esteve lá. Não é magia, é física quântica aplicada à experiência humana. Por isso, da próxima vez que você tiver uma intuição forte sobre algo, não a descarte como apenas uma impressão. Da próxima vez que uma coincidência significativa acontecer, não a reduza a mera casualidade estatística. Você pode estar acessando informações que existem na dimensão não local da realidade, informações que sua mente linear não consegue processar, mas que sua consciência mais ampla reconhece como verdadeiras. Se este conteúdo expandiu sua perspectiva sobre o que é possível na interseção entre ciência e consciência, você precisa assistir ao nosso próximo vídeo. Deixe um comentário contando se você já teve experiências que agora fazem mais sentido através dessa lente quântica da sincronicidade. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque continuaremos explorando as fronteiras mais fascinantes onde a ciência encontra os mistérios da consciência humana.